Nutrindo o Conhecimento apresenta Mise en place. Mise en place é um termo francês que significa literalmente colocar no lugar, ou seja, preparar o local para o que acontecerá. Dentre as finalidades do Mise en place está facilitar o trabalho do garçom no atendimento aos clientes, tornando seu serviço mais rápido, estimulando o cliente para a refeição e criar um ambiente mais agradável. Todo o preparo e a arrumação da mesa devem refletir um caráter de organização para os convidados, em início, meio e fim do evento. Neste contexto, é importante seguir algumas etapas. A primeira etapa seria o alinhamento de mesas e cadeiras. Segunda etapa, colocação do forro da mesa, que tem como função proteger o móvel do calor das travessas, abafar o ruído dos utensílios, evitar que a toalha escorregue e absorver rapidamente líquidos que venham a derramar. Terceira etapa, colocação das toalhas. Os vincos centralizados padronizam a arrumação e dá a impressão que o espaço é mais amplo. Quarta etapa, colocação do cobre-manchas ou dos jogos americanos. Quando se utiliza o cobre-mancha, não se utiliza o jogo americano, ou seja, um substitui o outro. Além disso, dependendo do estilo do estabelecimento e do tipo das mesas, há os que não utilizam nem toalha, somente o jogo americano direto sobre o tampo da mesa. Quinta etapa, supplat. É um prato em que não é servida nenhuma comida. Tem a função de suporte para todos os pratos de cada serviço da refeição. Sexta etapa, colocação dos pratos. O tipo de serviço é que determina se o prato da entrada fará parte do mise en place inicial. Pode aparecer vazio em cima do supplat antes da chegada do comensal ou será servido pelo garçom já com a comida após a chegada do comensal. Sétima etapa, talheres. Devem ser apresentados na mise en place todos os que serão utilizados até o fim da refeição. A disposição depende do cardápio que será servido. Oitava etapa, prato e faca de pão. Deve ser colocado à esquerda e acima do supplat. A faca de pão é do mesmo tamanho e modelo que a de sobremesa e deve ser colocada sobre o pratinho de pão, na posição vertical, com a cerda voltada para a esquerda. Algumas regras sobre a colocação dos talheres. Faca de mesa e de entrada ficam sempre ao lado direito do prato, com a serra voltada para o prato. Colheres de sopa sempre estarão dispostas à direita do prato. Os garfos de mesa e de entrada ficam ao lado esquerdo do prato, sempre alinhados pela base na mesma direção da base do supplat. Talheres de sobremesa devem apresentar-se na horizontal, acima do prato. A faca fica mais perto do prato, com a serra para dentro e o cabo voltado para o lado direito. O garfo em seguida, com o cabo voltado para o lado esquerdo, e por último, a colher acima do garfo, com o cabo voltado para o lado direito. Nona etapa, colocação dos copos. Os mesmos devem estar todos dispostos desde o início. A arrumação segue sentido coerente. Serão retirados conforme não for sendo mais úteis na refeição. O copo de água é sempre o único que fica presente da primeira entrada à última sobremesa. Os copos a serem colocados dependerão das bebidas a serem servidas. Normalmente são 4 copos, no máximo, a serem utilizados que devem estar organizados. O copo de água ocupa o local próximo à ponta da faca de mesa e ao lado dos talheres de sobremesa.
Ao lado dele se posiciona o copo de vinho tinto e em seguida o de vinho branco. No caso de serviços de vinho espumante, a taça flûte deve ficar acima dos demais copos. A ordem do serviço será a seguinte: primeiro, a água, segundo, o vinho tinto, terceiro, o vinho branco e quarto, o champanhe. Sempre é importante alinhar com a faca de mesa. Décima etapa: guardanapo. Pode ir dobrado sobre o prato de mesa ou sobre o suplá. Se houver espaço na mesa, ele também pode ser colocado em seguida dos talheres dispostos do lado esquerdo. Evitar manusear o guardanapo para fazer dobraduras sofisticadas, para que evite contaminação. A dobra mais comum é a envelope. 11ª etapa: finalização das mesas. Não há localização rígida para galheteiros, saleiros, pimenteiros e outros acessórios. Cuidado para ficarem em um local da mesa de fácil acesso para o maior número de pessoas. Não se deve, em hipótese nenhuma, colocar o paliteiro na mesa. Atenção! Ao dispor os pratos sobre a mesa, deve-se evitar tocar na parte interna do prato. Na mise en place, é recomendado segurar os talheres envolvidos num guardanapo. É importante também pegar o copo pela haste e também evitar marcas dos dedos e manter a higiene. Decoração da mesa. Deve ser o mais bonito, aconchegante e confortável possível, mas a atração principal deve ser sempre a comida. O centro de mesa deve ter altura suficiente para não atrapalhar a conversação entre as pessoas, normalmente 20 centímetros.